Na aula de hoje, dando aí continuidade ao estudo das equações do primeiro grau com duas variáveis, nós vamos falar sobre gráfico de uma equação, certo? Primeira coisa que eu quero que vocês entendam em relação a gráfico é que é muito semelhante, sim, àqueles gráficos que nós estudamos ali em módulos anteriores, né? Vocês viram que existe o gráfico de colunas, o gráfico de barras. Quando a gente fala de gráfico de uma equação, a gente também vai estar utilizando ali aquele esquemazinho da linha na horizontal e da linha na vertical. Só que a gente vai estar utilizando, a gente vai estar representando esse gráfico dessa equação no plano cartesiano. E aí eu acredito que nem todos tenham lembrança do que é o plano cartesiano, de como se trabalha com o plano cartesiano. Então, nesse primeiro momento da aula de hoje, eu quero revisar planos cartesianos com vocês, certo? Como é que eu localizo um ponto no plano cartesiano, para que a gente não tenha dificuldades em relação a identificar, a montar o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis, porque vocês estão aí com dificuldades no plano cartesiano, tá certo? Então, pega caderno, pega material de anotações aí, para que vocês possam ter essas informações anotadas. Então, nesse primeiro momento, nós iremos fazer uma revisão do que nós vimos aí em séries anteriores, que é plano cartesiano. A gente vai relembrar como localizar um ponto, no plano cartesiano, quem é o valor de x, quem é o valor do y, como é que a gente consegue aí identificar esses pontos, como eu já falei, né, já estou sendo até redundante, mas é porque isso vai ser muito útil na hora que vocês forem montar o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis, certo? Então, vou começar a nossa revisão, tomem nota do que vai ser revisado, ok? Professor, é para pegar o livro? Nesse primeiro momento, eu prefiro que vocês anotem, mas no segundo momento da aula, a gente vai utilizar o módulo 4, sim, viu? Então, vamos lá, turma. O áudio está bacana para vocês estão conseguindo ainda me ouvir bem? A imagem está bacana? Sim. Pronto, então vamos lá. Primeira coisa, quando a gente fala de plano cartesiano, a gente vai estar falando de uma imagem que ela é formada por duas linhas. Uma linha vai estar na vertical, certo? E a segunda linha vai estar na horizontal, certo? A linha da vertical, a gente chama de eixo das coordenadas. É a linha que vai ter todos os valores de y, certo? Então, aqui, ó, nós teremos os valores de y na linha da vertical, que é chamado de eixo das coordenadas, ok? A linha da horizontal, nós chamamos de eixo x, ou seja, aqui nós teremos todos os valores que vão ser atribuídos para x, mas o nome desse eixo é eixo das abscissas. Então, o eixo y é o da vertical, chamado de eixo das ordenadas, e o eixo da horizontal é o eixo x, também conhecido como eixo das abscissas. Então, todos os valores de x a gente vai identificar na linha da horizontal. Todos os valores de y, nós vamos identificar na linha da vertical. E aí vocês lembram quem é esse x e quem é esse y. São aqueles dois valores que formam o par ordenado. Vocês lembram disso, né? Que nós falamos tanto ontem na nossa aula, que sempre no par ordenado, o primeiro valor é o x e o segundo valor é o y. Lembra que eu falei para vocês que jamais a gente pode inverter a ordem. E hoje vocês vão compreender por que se eu inverter a ordem, por que a resposta fica errada. Justamente por conta da localização do ponto dentro do plano cartesiano, tá certo? Então, olha só, turma. Aqui eu vou colocar alguns valores, certo? A origem do nosso plano cartesiano é o zero. Onde o eixo x toca o eixo y é o zero, tá bom? Então, tudo que estiver à direita do zero vai ser positivo. Então, nós temos aqui o 1, o 2,
o 3, o 4 e o 5, e por aí vai, certo? Vou utilizar só esses 5 valores. Tudo que estiver, turma, à esquerda no nosso eixo X, tudo que estiver à esquerda de 0 vai ser negativo. Então, aqui eu tenho menos 1, aqui eu tenho menos 2, aqui eu tenho menos 3, menos 4, menos 5. Certo? No eixo Y, tudo que estiver acima de 0 é positivo. Então, aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4 e por aí vai. E tudo que estiver abaixo vai ser negativo. Então, aqui nós teremos menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e por aí vai, certo? Então, turma, vamos só recapitular. Plano cartesiano formado por 2 linhas, uma na vertical, uma na horizontal. Essas linhas são chamadas de eixos, certo? A gente vai ter o eixo Y, ou eixo das ordenadas, e o eixo X, que também é chamado de eixo das abscissas, certo? No eixo X, tudo que estiver à direita, a origem, perdão, lembrar disso, onde os dois eixos se encontram é o 0. Então, no eixo X, né, o eixo da horizontal, o eixo das abscissas, tudo que estiver à direita de 0 é positivo e tudo que estiver à esquerda é negativo. Isso em X. Em Y, tudo que estiver acima de 0 é positivo e tudo que estiver abaixo de 0 é negativo. Vocês observam que o plano cartesiano, ele tem 4 regiões, certo? 1, 2, 3, 4. Essas regiões nós chamamos de quadrantes, certo? Nós vamos ter 4 quadrantes no plano cartesiano. E esses quadrantes, eles são numerados em sentido anti-horário. Como assim, Everson, em sentido anti-horário? É o sentido contrário ao ponteiro do relógio. Ou seja, nós teremos aqui, ó, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Certo? Então, são 4 regiões que o plano cartesiano define, e essas regiões são chamadas de quadrantes, e esses quadrantes são numerados no sentido anti-horário, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, vocês percebem que nós vamos ter 2 quadrantes de valores pares, 2 quadrantes pares, que é o 2 e o 4, e 2 quadrantes ímpares, que é o primeiro e o terceiro, certo? Vamos agora relembrar como localizar um ponto no plano cartesiano. Mas para eu fazer a localização desse ponto, eu preciso de um par ordenado, que é justamente a solução de uma equação do primeiro grau com 2 variáveis, certo? Então, eu vou colocar aqui um par ordenado e vou mostrar para vocês como localizar esse par ordenado no nosso plano cartesiano. Turma, digamos que o meu par ordenado seja o par ordenado 2 e 3. Certo? O meu par ordenado é o par ordenado 2 e 3. Então, pergunta, e aí ligue o microfone e participem. Esse meu 2 é o valor pertencente ao eixo X, ou esse 2 é o valor pertencente ao eixo Y? Ao eixo X. Ao eixo X. O primeiro valor sempre é X. O segundo valor sempre é Y. O primeiro valor sempre X e o segundo valor sempre Y, ok? Então, se o meu X é igual a 2, e esse 2 ele está positivo ou ele está negativo? Positivo. Ele está positivo. O que isso significa? Que ele vai se localizar nessa região aqui, ó. Então, tá aqui o nosso 2. Já localizei, Anderson. É só isso? Não.
Agora a gente precisa identificar o y, que nós já sabemos que é 3, e esse 3 está positivo. Então, ele vai ficar nessa região aqui. Está aqui o 3, galera. Ó. Feito isso, feito a localização do x no eixo da abscissa, né? E do y no eixo da ordenada, nós vamos unir esses dois pontos, esses dois valores. Como assim, Everson? A gente pega aqui o 2, ó, vai pontilhando, 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 cheguei aqui no 3. Aí eu pego o 3, vou pontilhando, pontilhando, até chegar no 2. Vou pontilhando, 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 tá aqui, ó. Vou chamar esse par ordenado de A, tá bom? Então, bem aqui, turma, nesse ponto aqui, onde os dois valores se encontram, é a localização do nosso par ordenado A. Então, isso é localização de ponto no plano cartesiano. Lembra quando eu falei na aula de ontem que se você inverte a ordem do par ordenado, se você troca o valor do x com o valor do y, a questão fica errada? Vocês querem que eu demonstre agora por que que isso é um erro? Por que que é considerado errado você inverter a ordem do par ordenado? Turma, se eu inverter essa ordem aqui, o nosso par ordenado fica, eu vou chamar de B, fica 3 e 2. Todo mundo concorda contigo? Todo mundo concorda comigo? Se eu inverto a ordem do meu par ordenado A, eu formo um segundo par ordenado B, que é 3 e 2. Então, turma, nesse caso, o meu x passa a ser 3 e o meu y passa a ser 2. Então, a gente vai realizar o mesmo procedimento que a gente fez no par ordenado anterior. Está aqui o 3, está aqui o 2. Então, eu vou unir esses dois valores. Está aqui o meu segundo par ordenado, que eu vou chamar de B. Pergunta, turma. Eles estão ocupando a mesma posição no plano cartesiano ou eles estão ocupando posições diferentes? Posições diferentes. Se eles estão ocupando posições diferentes, eles representam respostas diferentes. Conseguiram compreender agora por que é um erro você Como inverter... assim, posições diferentes? Fala, Guilherme Costa. Eu não entendi o porquê que tá em posição diferente. Tipo, eu entendi como faz, mas não entendi. O ponto A está ocupando a mesma posição do ponto B, Guilherme Costa? Ah, tá. Não. Se eles não estão ocupando a mesma posição, eles representam o quê? Respostas diferentes. Então, por isso que é um erro você trocar a ordem do x pela ordem do y. Por isso que vocês devem ficar sempre atentos. Então, vou perguntar de novo. Nesse nosso par ordenado B, quem é o valor do meu x? É 3 ou é 2? 3. É 3. E no meu par ordenado A, qual é o valor do meu x? É 3 ou é 2? 2. É 2. Então, eu posso inverter a ordem? Se eu disser que x é y, y é x, eu vou estar acertando ou eu vou estar errando? Errando. Você vai estar errando. Acabei de demonstrar para vocês que é um erro você cometer esse tipo de deslize, porque eles vão estar representando pontos que ocupam posições diferentes dentro do plano cartesiano. Então, tomem cuidado com isso. Não troquem o x pelo y, porque vocês podem estar aí cometendo um grande equívoco. Turma, vocês querem me fazer alguma pergunta sobre plano cartesiano? Vocês conseguiram compreender? Ou vocês gostariam de me perguntar algo sobre o que eu acabei de explicar? Tá tudo tranquilo? Tá tranquilo? Tá favorável? Então a gente pode dar continuidade. Então o que que nós... Oi, alguém vai fazer alguma pergunta? O quadrante, ele usa alguma coisa, você usa alguma coisa nele para saber a cálculo e tal? Ou não? Não, o quadrante, não é que a gente precise de cálculo, é só você lembrar. Ele é numerado, os quadrantes vão ser numerados no sentido anti-horário. Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Eu só relembrei isso para vocês porque em algumas situações ele pode perguntar assim, quando for uma questão falando sobre planos cartesianos. Qual é o plano cartesiano, qual é o quadrante, desculpa, qual é o quadrante que a abscissa e a ordenada são negativos? Aí se você não souber a numeração dos quadrantes, você não vai saber a resposta.
mas você não precisa de cálculo em relação aos quadrantes, não, tá certo? Em relação a isso, não se preocupe, não tem cálculo referindo-se a esse tipo de assunto, a quadrantes, para você determinar o valor do quadrante. Não, não tem. Tá bom? E aí, turno, vamos fazer o seguinte. Tá aqui o nosso plano cartesiano. Vamos colocar uma equação simples para que a gente monte o gráfico dessa equação, certo? Então, olha só. Eu vou evitar, eu não vou apagar esse nosso plano cartesiano, porque aí para eu refazer outro vai gastar mais tempo. Então, já vou deixar esse que nós temos aqui. E eu quero que a gente resolva a seguinte equação. Olha só. Eu quero aí a resolução da equação x mais 1 igual a 3. Eu quero 3 soluções para essa nossa equação. Aliás, perdão, turma, perdão, 1000 vezes perdão. Pronto. X mais y igual a 3. Eu quero 3 soluções para essa nossa equação. Ou seja, eu quero 3 pares ordenados. E na aula de ontem, eu expliquei para vocês como é que a gente faz esse procedimento. É o momento de eu observar se vocês estão realmente prestando atenção na aula ou não. Eu quero 3 pares ordenados que sejam solução dessa nossa equação do primeiro grau com 2 variáveis. X mais y igual a 3. Vamos lá, que agora é com vocês o tempo. Professor, pode ser número com vírgula? Pode, mas é bom evitar. Lembra do que eu conversei com vocês na aula de ontem? Vocês lembram, né? Quais são os valores aí mais simples de serem utilizados nessa situação e que sempre vai 1, funcionar? 2, 0, 1, 2. Isso, exatamente. Então, o tempo agora é com vocês. Vou dar aí, são exatamente 11 e 10. Quando foi umas 11 e 13, eu quero aí ouvir algumas respostas que vocês obtiveram, ok? Para que a gente possa jogar essas respostas no nosso plano cartesiano.
Tá dando certo aí, turma? Tô conseguindo desenvolver? Sim. Até agora eu só consegui fazer 2, porque a última opção tá bem. Certo. Eu também tô na Fal- última aqui. Falta 1 minuto. É uma coisa, não tem limite de 4 não, né? Pode ser até... Pode, não, pode ser qualquer valor. Agora, eu gosto sempre de utilizar os menores, o 1, o 2 e o 3, ou o 0, 1 e o 2, porque são valores mais simples de se trabalhar em qualquer equação, certo? Mas os valores podem ser quaisquer. Até porque o plano cartesiano, aqui eu só representei uma parte dele, ele é infinito em todos os sentidos, tá certo? Uma equação do primeiro grau com duas variáveis, ela vai ter infinitas possibilidades de resolução, tá certo? Então, turma, aí, em virtude do Pronto, consegui tempo... fazer todas. Pronto, então vamos lá. Em virtude do tempo, vamos aí dar uma acelerada, tá certo? O que acontece? Qual é o par ordenado que vai ser formado, turma? Qual vai ser aí a solução da nossa equação x mais y igual a 3? Se, por exemplo, eu disser que x é igual a 1. Se x for igual a 1, qual fica sendo o valor do nosso y? 2. Opa! 2. Se x for 1, o nosso y vai ser 2. Então, a gente já tem aqui um par ordenado, né? Vou colocar bem aqui. Vou colocar aqui A. Se x for 1, o nosso y é 2. Mas se o nosso x for 2, o nosso y vai ser quanto? 1. O nosso y vai ser 1, né? Então, tá aqui, ó. E se o nosso x for 3, o nosso y vai ser quanto? 0. 0. Perfeito. 0. Tem aí, turma, 3 pares ordenados. 1 e 2, 2 e 1, que eles não estão representando a mesma resposta. Já demonstrei para vocês nesta aula o porquê. Eles são pontos que estão em localizações diferentes, então eles são respostas diferentes. E o terceiro, que é x igual a 3 e y igual a 0. Vamos agora, no nosso plano cartesiano, localizar esses 3 pontos, A, B e C, tá certo? Então, olha só. O nosso primeiro ponto é 1 e 2. Então, tá aqui o 1. E eu vou ligar até o meu 2. Então, tá aqui o meu primeiro ponto, ó. O nosso segundo ponto é 2 e 1. Então, tá aqui o meu 2 e tá aqui o meu 1. Eu vou só uni-los. Aí vem a seguinte questão, né? Aqui o meu x é 3, porém o meu y é 0. Então, quando acontecer isso, turma, o ponto vai ficar exatamente em cima do valor que não é 0. Quem é aqui o valor que não é igual a 0? 3. O 3. Então, o nosso ponto vai ficar exatamente no 3. Mas esse 3 vai ser no eixo x ou vai ser no eixo y? Eixo X. Vai ser no eixo x. Então, vai ser exatamente aqui o nosso ponto. Turma, vocês conseguem perceber que os nossos 3 pontos estão alinhados? Que os nossos 3 pontos estão formando uma linha? Não, Aga, você não conseguiu perceber, não, ó. Pois eu vou ligar aqui os 3 pontos, ó, para vocês perceberem. Perceberam agora a linha que foi formada pela união dos 3 pontos? Não. E essa linha, turma, é justamente o gráfico da nossa equação. Toda a equação do primeiro grau, com 2 variáveis, o seu gráfico vai ser representado por uma linha. E essa linha vai ser formada pelos pontos alinhados, que vão ser aí as respostas, que vão ser os pares ordenados que resolvem essa nossa equação. Então, toda resposta que você encontrar para essa nossa equação, x mais y igual a 3, o ponto vai se localizar em cima dessa linha,
que eu acabei de demonstrar para vocês. E lembrando, essa linha é justamente o gráfico da nossa equação. Complicado determinar o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis ou vocês acharam simples? Eu achei simples. Achei sim. É simples, não é tão complicado assim. Você sabendo trabalhar com plano cartesiano, você consegue desenvolver, sim, o gráfico de uma equação do primeiro grau. Lembrem-se que o gráfico de uma equação do primeiro grau sempre vai ser uma reta, sempre vai ser uma linha, tá certo? E aí, turma, mediante a isso, deixa eu logo aqui dizer quais páginas e quais questões vocês vão precisar desenvolver, certo? Só um momento. Professor, só uma pergunta. Qual que é o valor ali do pó ordenado no ar ali? Prata da luz, né, do reflexo, 1 e 2. O B, 2 e 1, e o C, 3 e 0. Turma, ontem, qual foi a página que eu passei? Foi só a 112, não foi isso? 112. Pronto. Atividade de hoje, página 113, para que vocês possam aí trabalhar justamente com o que acabou de ser explicado na aula de hoje. Gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis. Página 113. E aí, turma, o procedimento você já conhece. Resolvem, tiram a foto, anexa no formulário e me envia.